Glória a Deus. Eu quero agora chamar a irmã Valéria, que ela vai trazer a palavra para nós, nessa noite. Os filhos da irmã Valéria, tá aí, ó. Outro dia era desse tamanhozinho, aí tá um rapaz aqui. Eu falo que são os meus príncipes. É, os príncipes dela, e eles pregam, e pregam muito bem, viu? Eu já ouvi esse aí pregando, é uma gracinha, Deus é bom, né? Amém. Tá ali o papai Edmilson todo babão, né? Graças a Deus. Senhor, aqui está a tua serva, Senhor. Ela se preparou para trazer a tua palavra, tu falaste ao coração dela, agora fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja, papai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo traduza à nossa mente, aos nossos sentimentos, a tua palavra, que ela venha produzir fruto em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, e a pastora Hilda, como sempre, né, desafiando a gente e dando esses presentes assim para nós. Quarta-feira passada de manhã eu estava aqui na igreja, no devocional, e aí ela olhou para mim assim depois do culto, ela: você vai trazer a palavra na próxima quarta. Eu: tá bom, achando que era o devocional de manhã, né? Eu: tá bom. Ela: não, mas não é de manhã, não, é de noite. Eu: hã? Eu: tá bom, pastor, tá bom. Eu assumi um compromisso de obediência ao Senhor alguns meses atrás. E eu falei para o Senhor que seja o que Ele colocar nas minhas mãos, eu quero fazer da melhor forma, né? Quero me dispor, né? Quero aprender, quero evoluir de acordo com a vontade do Senhor na minha vida. E hoje, mais do que nunca, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu comecei a conversar com Deus e falar: Senhor, sobre o que a gente vai falar? Sobre o que o Senhor quer falar comigo para eu poder passar o recado? Porque eu falo que para falar qualquer coisa aqui, Deus primeiro precisa falar comigo. Eu não posso abrir a minha boca no altar do Senhor para falar sobre aquilo que eu não vivo, sobre aquilo que eu não acredito, sobre aquilo que eu não sei, né? Deus primeiro precisa ministrar para mim. E eu passei alguns dias orando e pedindo a Deus sabedoria. E veio assim, como no letreiro na minha mente, esperança. Como nesse momento nós estamos necessitados de esperança, né? Com tanta notícia ruim, com tanta notícia difícil, né? Da gente entender, ou apenas não entender, mas passar, porque tem muita coisa que a gente não entende, tem muita coisa que a gente não sabe por que está acontecendo. Então, como nós precisamos nesse momento de esperança. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu queria convidar os irmãos para nós orarmos novamente. Paizinho amado, Deus de amor e glória, me coloco na tua presença nesse momento em temor e tremor, Senhor. Ciente da responsabilidade que é falar de ti, mas também com prazer, Senhor, de poder contar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, de poder compartilhar as boas novas, Pai, do que o Senhor tem me ensinado a cada momento. Obrigada, Senhor. Coloco cada vida aqui presente, cada vida que está nos assistindo pela internet, hoje ou em outro dia, Senhor, mas que o Senhor possa estar falando a cada coração e que a esperança, Senhor, possa realmente ser uma realidade, não apenas uma ideia, mas uma prática diária nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base hoje vai ser Efésios 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3, onde nós vemos o apóstolo Paulo, né? Para mim é o meu apóstolo preferido. As cartas dele me ensinam muito, e eu acredito que ensinam a todos. E o apóstolo Paulo teve uma vida bem fácil, né? Depois que ele conheceu a Cristo, né? Uma vida muito tranquila, casa, comida e roupa lavada, sombra e água fresca, né? Não, o apóstolo Paulo, eu gosto porque não fui eu, né?
Mas eu gosto quando ele fala assim, 40 chibatadas menos uma por 3 vezes. Eu falo que é bonito porque não fui eu que levei as 39 chibatadas, né? Foi ele. Mas eu falo assim, Senhor, só alguém que te conhece intimamente é capaz de falar, alegrem-se sempre no Senhor. Porque aquele ele sofreu. Ele sabe o que é realmente se alegrar no Senhor. Porque ele passou a maior parte da vida dele, depois de convertido, sem ter motivos palpáveis para se alegrar. Ele só podia se alegrar realmente no Senhor. Naquilo que ele não podia perder, que era a salvação, que era a comunhão com Deus, que era o relacionamento diário com Deus. Então vamos ler o capítulo 3 de Efésios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Esses gentios somos nós. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, nós, somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa igreja que ele fala aqui somos nós também. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço, olha o pedido que o apóstolo Paulo fez há muitas centenas de anos atrás, está aqui para nós, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos ler juntos o versículo, só o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Só o amor de Cristo, que excede todo entendimento, pode, nesse momento que nós estamos vivendo, nos dar esperança. Não existe outra resposta. E aí eu tenho uma notícia para falar para vocês, que eu não sei se vocês sabiam. Mas vocês sabiam que o nosso cérebro ele não distingue entre o que é real e o que é imaginário? Quer ver? Imagina uma mãe que todo dia manda o seu filho adolescente, 13 anos, para a escola. Ele sai de manhã e volta por volta de 12h30, ele está em casa. Todos os dias, religiosamente, segunda a sexta, o filho sai de manhã e volta 12h30.
Num determinado dia, o filho saiu normalmente, como ele sai todos os dias. Deu 12h30, cadê o menino? 12h40, 12h50, 13 horas, 14, cadê o menino? 14h30, cadê o menino? 15 horas. As mães normais, né, assim, aquelas que a gente vê assim todo dia, né, na maioria das casas, nessa altura do campeonato, provavelmente já ligou para as mães de todos os outros coleguinhas, já colocou post nas redes sociais, né, dizendo do desaparecimento do filho. Se for um pouquinho mais agoniada, já chamou a polícia, né, porque deu 15 horas, o menino era para chegar 12h30 e não chegou ainda. E aí ela cria todo aquele alvoroço, porque o menino que era para chegar, o adolescente, às 12h30 não chegou. Estou falando alguma mentira? As mães aí me corrijam se eu estou errada. Assim, isso só acontece na minha casa, né? Nada demais, ninguém acontece. E aí deu 15h30, a campainha toca, e lá entra o filhinho, lindo, maravilhoso, feliz e contente, contando das travessuras dele, que ele havia acabado de cometer lá no shopping. E aí a mãe lembra que no dia anterior o filho havia falado que não voltaria direto para casa, porque ele tinha que comprar algumas coisas no shopping, no caminho, e ele ia aproveitar e almoçar também. Só que aquela mãe atarefada, né, cheia de coisas para resolver, em teletrabalho, cuidando de casa, cuidando do trabalho, cuidando de tanta coisa, ela simplesmente deletou essa informação da cabeça. E ela esqueceu. E aí vamos olhar fisicamente como é que essa mãe estava. Vamos pensar um pouco. Essa mãe, o coração dela, durante esse período de 12h30 até as 15h30, acelerou, mudou o ritmo, com certeza. Ela começou a suar de uma forma diferente. Ela começou, se ela é daquelas mais ansiosas, provavelmente ela começou a ter dor de cabeça. Ela começou, para as que são ainda mais ansiosas ainda, eu estou falando porque eu conheço, assim, sabe, alguém que passou por isso muitas e muitas vezes. Para aquelas mais ansiosas, começa a tontura, começa o mal-estar, e começa já aquela coisa esquisita. Tudo baseado numa hipótese. Ou em várias hipóteses, né? Porque nessas 3 horas ela imaginou tudo. Menos que o filho estava bem passeando no shopping. Ou passeando na rua, ou passeando na casa de algum coleguinha. Ela imaginou tudo, menos algo bom. Não é verdade? Ou seja, ela mudou toda a fisiologia corporal dela e conseguiu mudar também de várias pessoas à volta dela, baseado numa hipótese. Algo que ela criou na sua mente. Não tinha nada real, foi só uma suposição. E aí, a gente para um pouquinho e pensa, nosso cérebro é muito poderoso. Muito, muito, muito. Tanto para criar cenários catastróficos, mas também a boa notícia é que ele também é poderoso para criar cenários paradisíacos e maravilhosos. Mas por que raios a gente só consegue, na maioria das vezes, ir para o lado, usar esse poder do nosso cérebro para o lado que nos agride, para o lado que nos atrapalha, para o lado disfuncional? E aí eu lembrei de Jeremias, quando ele está no livro de Lamentações. Lamentações 2. Ele começa a falar de várias tristezas, e ele vai se derramando diante do Senhor. Eu não vou ler porque é bem grande, e ele vai se derramando e falando sobre vários sofrimentos. Não é à toa que o nome do livro é Lamentações, porque ele realmente está se lamentando sobre várias e várias situações. E aí ele vai se lamentando, até que ele chega no versículo 20, e aí ele fala, capítulo 2, versículo 20, ele fala: minha alma continuamente recorda o quê?
as lamentações, os sofrimentos, e se abate dentro de mim. Ou seja, ele reconhece que a alma dele está o quê? Remoendo situações difíceis, remoendo situações doloridas, remoendo situações tempestuosas. E aí no versículo 21 do capítulo 3, ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como é lindo esse versículo. E aí, quando Jeremias tem força para dizer isso no capítulo 3, versículo 21, quando ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, daí para frente, ele muda o discurso dele. E ele começa a lembrar das misericórdias de Deus. E ele começa falando, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam e a cada manhã, grande é a sua fidelidade, e aí ele vai mudando o discurso dele. Mas como é que ele muda esse discurso dele? Ele faz uma escolha. Antes a escolha dele era o quê? Ficar se lamentando, ficar lembrando das coisas ruins, remoendo continuamente. Lembrando, trazendo à memória o quê? Aquilo que o fazia sofrer. No versículo 3, 21, ele decide mudar a postura, ele decide mudar de estratégia. E ele começa a trazer à lembrança o que traz esperança. E aí ele muda o discurso. E eu digo para você que o que Deus nos convida nessa noite, nos convida hoje, é nós trazermos à memória, mesmo diante de todo esse caos que a gente está vivendo, nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. E aí a gente vai lá para Filipenses 4:8 e a gente fala, Deus nos convida a nós resgatarmos tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Deus nos convida a trazermos, a resgatarmos da nossa memória tudo isso. E nós pensarmos e nós refletirmos a respeito dessas memórias boas. Mas aí você pode me dizer assim, Valéria, dá não. Eu não tenho boas memórias. Você não tem ideia de como a minha vida foi e é sofrida. Você não tem ideia do quanto me fizeram mal, do quanto eu fiz mal para mim mesma e do quanto outras pessoas fizeram mal para mim. Então, assim, eu não tenho boas memórias para lembrar. Eu não tenho boas memórias para trazer a minha lembrança. E o que eu te digo é que essa mensagem é exatamente para você. Para você que está dizendo, eu não tenho boas memórias, eu não tenho boas lembranças. A gente vai abrir um parêntese aqui em relação ao que a gente está falando agora, para a gente entender como é que as nossas memórias são formadas. Desde o momento da concepção, no útero da nossa mãe, a gente já começa a receber estímulos, a gente já começa a receber emoções. E isso vai formando as nossas memórias, desde o ventre da nossa mãe. Eu achava engraçado, quando eu estava grávida do meu filho mais velho, que ele reconhecia a voz do meu marido e a voz da minha irmã. Eles falavam lá fora, às vezes estavam chegando em casa, o menino começava a revirar dentro da minha barriga. Então, assim, desde o ventre, a criança já começa a entender, claro, não digo que entender, mas ela já começa a acumular lembranças e memórias. E ao longo da nossa vida, todas as memórias vão sendo acumuladas, tanto as negativas quanto as positivas. E via de regra, de um modo geral, a gente não sabe muito lidar com as memórias. Do jeito que elas chegam, negativas ou positivas, a gente vai simplesmente acumulando. Quem quiser entender isso de uma forma lúdica, bem interessante, assista o desenho Divertidamente. Mostra
de uma forma bem interessante como isso funciona. Então, todas as memórias, sejam positivas ou negativas, elas vão se acumulando. Elas vão entrando dentro da gente. E ninguém diz para a gente que a gente pode filtrar. Ninguém ensina isso para a gente. Hoje fala-se sobre isso, hoje existem livros, hoje existem escolas que ensinam como filtrar as emoções, como reconhecer as emoções, como dizer qual emoção que você quer que seja guardada dentro de você como memória, qual que você não quer. Mas até a minha geração isso era... Ninguém nem conhecia, ninguém sabia de nada. As memórias simplesmente iam sendo acumuladas. E aí o que acontecia? A gente crescia cheio de lixo dentro da gente. Cheio de muitas coisas boas, sim, mas também cheio de muito lixo que a gente não precisava. Mas existe uma boa notícia. E a boa notícia é que nós podemos aprender a filtrar aquilo que nós vamos deixar entrar dentro de nós ou não. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo, a gente precisa parar. Lembra quando a gente é criança que fala assim, quando você estiver com raiva, para e conta até 10. Antes de ter qualquer reação, para e conta até 10. Pois é, hoje, cientificamente provado, que nós temos em média de 3 a 4 segundos para ter uma reação em relação a qualquer resposta que a gente precise dar. Se a gente conseguir parar, 10 segundos já é mais que o dobro, né? Então, a gente está no lucro. Se diante de qualquer acontecimento da nossa vida, ao invés de simplesmente reagir, do jeito que vem a resposta, a gente jogar para fora, com toda a raiva, com todo o rancor, com toda a mágoa, ou simplesmente responder de qualquer jeito. Se a gente parar e contar até 10, a gente vai conseguir filtrar os estímulos disfuncionais, os estímulos negativos que a gente não precisa, que a gente não quer deixar entrar dentro da gente. Então, o primeiro passo que a gente precisa aprender, que a gente precisa pensar, é parar antes de dar qualquer resposta. Aí, de repente, alguém fala assim, mas eu não levo o desaforo para casa. Bateu, levou. Se falar, eu falo o dobro. Pois é. Eu te digo, se você tiver esse comportamento, você vai estar acumulando dentro de você lixo. Você vai estar acumulando dentro de você respostas disfuncionais. E aí, quando você precisar ter uma resposta boa, agradável, adequada, o seu cérebro vai lá no inconsciente e tenta buscar uma resposta. Aí o nosso cérebro, sabe o que ele faz? A resposta que estiver mais fácil, ele puxa. E normalmente a resposta mais fácil é a mais correta, não é a melhor? Não. A resposta mais fácil normalmente é aquela resposta inadequada, incompleta, desatualizada, é aquela resposta que não serve para resolver nada. Só serve muitas vezes para complicar um problema que você já tem. Então, o primeiro passo que a gente precisa aprender é parar. Parar e pensar antes de reagir. Para que a gente possa começar a criar novas e boas memórias no nosso cérebro. O segundo passo é o quê? É a gente começar a pedir ao Espírito Santo que traga à nossa memória aquilo que a gente precisa mudar. Valéria, mas como é que isso funciona? O apóstolo Paulo já falou isso para a gente lá em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o corpo, o cérebro, faz parte, viu? Que é o vosso culto racional. Racional é o quê? Razão. Então, o apóstolo Paulo está convidando a gente a pensar
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. O que significa conformar com este século? Andar em conformidade com este século, ou seja, andar em conformidade com as ideias que estão à nossa volta. Ele fala, não faça isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, olha só, centenas de anos atrás, o apóstolo Paulo já está falando para a gente. A sua mente pode ser transformada. Se você não tem boas memórias, se você não tem boas recordações, você pode transformar tudo que está disfuncional, tudo que está errado, tudo que está ruim aqui dentro. Você pode pedir ao Espírito Santo para trazer a sua memória e você vai trabalhar. Não, mas aí se trouxer, tem trauma que eu não consigo nem... Era coisa tão terrível que eu não consigo nem ter acesso. Talvez você conheça alguém assim. Eu tenho amigas que já aconteceu isso. Que os traumas que tiveram foram tão fortes, foram tão difíceis de lidar, que ela simplesmente apagou vários anos da infância dela, da mente. Ela não conseguia ter acesso. Ela precisou de um tratamento muito profundo, com terapia, com tudo, para ela conseguir acessar aquelas memórias, tratar, né, cuidar, e aí ela perdoar, resolver, e ela ficar sarada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, é possível transformar, só que não é de qualquer jeito. Mas, Valéria, como é que eu vou transformar então isso? Qualquer transformação começa com o joelho. Qualquer transformação começa com oração. Espírito Santo, me mostra o que é necessário ser transformado, mas me dá estratégias, ferramentas, me mostra pessoas, livros, filmes, vídeos que possam me ajudar. E eu tenho certeza, eu sou uma testemunha viva disso. A partir do momento que eu falei, Senhor, eu não quero mais essas respostas ruins que estão guardadas nas minhas memórias. Eu quero novas memórias. Deus colocou no meu caminho anjos, vários. Não vou citar o nome aqui, eu vou esquecer, com certeza, são vários. Pessoas que me ajudaram, não só fisicamente, mas através de vídeos, através de livros, através da própria palavra de Deus, através de testemunhos, através de sonhos. Hoje à tarde mesmo, eu tenho um testemunho. Eu estava precisando muito de alguém para resolver um problema e eu estava orando e falando, Senhor, me mostra quem pode me ajudar. Eu estava no banheiro. Como o banheiro é um lugar de criatividade, né? Eu estava entrando no banheiro, não lembro se eu estava indo tomar banho. E assim, eu lembro que eu estava no banheiro e aí veio assim o nome da pessoa. Plim! E aí, quando eu me entrei em contato com a pessoa falou, olha, eu estou indo na casa dessa pessoa que você precisa agora de tarde. Plim! E aí, quando ela conversou com a pessoa sobre o problema que eu precisava, a pessoa falou assim, eu quero muito ajudá-la, porque essa é a minha especialidade. Plim! Jesuscidência, mais uma palavra para o meu vocabulário. Jesuscidência. Quando a gente se dispõe diante de Deus com o coração aberto e fala, Senhor, me ajuda a transformar o que está aqui dentro. As respostas que eu tenho não me servem mais. Elas estão incompletas, elas estão desatualizadas, elas são respostas ruins. Eu não quero continuar passando pela vida simplesmente reagindo, sem parar e pensar. Sem parar e pensar se isso é o melhor para a minha vida. Senhor, eu quero mudança. Você não é refém da sua história. Eu quero dizer isso para você. Você não é refém dos seus genes. Ah, todo mundo da minha família tem pressão alta, eu também vou ter. Isso é uma probabilidade. Isso é uma possibilidade. Se isso vai acontecer ou não, existem vários fatores. Só que aí tem gente que usa isso como muleta. Ah, vou ter pressão alta mesmo, deixa eu comer o que eu quero, deixa eu fazer. Todo mundo da minha família é obeso, deixa eu comer o que eu quero, deixa eu fazer o que eu quero. Ah, não, todo mundo da minha família bebe. Não, deixa eu beber aqui, é minha sina,
é minha sentença. Deus deu uma vida para cada um viver a sua própria vida. Tudo aquilo que existe de herança da nossa ancestralidade serve como possibilidades, como probabilidades. Isso pode ou não se desenvolver na nossa vida. E a maioria, a ciência está comprovando isso hoje, a maioria depende das nossas escolhas. Não depende, porque eu tenho gene de tal doença, eu estou condenada a ter essa doença. Não. Hoje a ciência comprova que dependendo de uma boa alimentação, dependendo do exercício, dependendo do controle do estresse, que palavrinha que hoje a gente ouve o tempo inteiro, né? Cuidado com o estresse, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o volume de trabalho, porque está todo mundo estressado. Pois é, a má notícia que eu tenho para te dizer hoje é que o estresse realmente é um problema. Um grande problema. Já há estudos hoje que comprovam que o estresse, por exemplo, para quem tem tendências a problemas cardíacos, o estresse ele cria várias microfissuras dentro das nossas veias. Essas fissuras se tornam placas. Com o tempo, essas placas atrapalham a nossa circulação. Ou seja, o estresse, para quem já tem tendências a questões cardíacas, prejudica sim. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tomar outros caminhos. A gente pode aprender outros caminhos, outras respostas. A gente tem que parar de ficar usando muleta e falando assim, todo mundo da minha família é assim, eu sou também. Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não é isso que Deus tem para nós. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. De repente você foi ferido por alguém e você está padecendo, sofrendo. Mas eu quero te dizer que Deus vai usar um outro alguém para curar a sua vida. Porque se Ele quisesse que nós vivêssemos isolados, e a gente está sofrendo com isso hoje, né? Não pode abraçar, não pode beijar, não pode estar junto, aquela coisa do isolamento. Pois é, se Deus quisesse que todo mundo vivesse isolado, Ele tinha dado um mundo para cada um. Criava um monte de mundo, porque Ele tem poder para isso. Criava bilhões aí de mundos, botava um para viver em cada mundo. Mas não foi isso que Ele fez. Ele nos criou para vivermos juntos, para termos comunhão. Como eu gostei da palavra do pastor Roberto no domingo, né? Que nos incitou a isso, nos chamou a congregar, nos chamou a estar juntos, a reconhecermos, né, aqueles irmãos mais queimadinhos, aqueles mais clarinhos, aqueles mais chatinhos, aqueles mais difíceis de lidar, mas que Deus ama a todos igualmente, do mesmo jeito. Então, quando a gente para e a gente começa a mudar o que tem aqui dentro, a gente passa a se auto-observar, a gente passa a se amar mais, a gente passa a ter mais cuidado com a gente. E aí o que acontece, sabia? O maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo. Tem gente que para aí, né? Amar o próximo. Não, tem um complemento. Como a ti mesmo. Toda vez que eu paro e eu cuido das respostas que eu vou dar, toda vez que eu paro e eu trato o que tem aqui dentro da minha mente, eu peço para Deus limpar, eu peço para o Espírito Santo me ajudar a lidar com isso, e eu vou olhando para mim com amor, naturalmente eu passo a ter um padrão harmonioso, um padrão saudável para amar o outro. Porque qual é o padrão para eu amar o outro?
é o quanto eu me amo. Qual o padrão para eu cuidar do outro? É o quanto eu cuido de mim. Tem gente que fala assim, fulano é tão bom, olha lá o quanto ele cuida do pai, da mãe, dos irmãos, dos sobrinhos. Ele vive para a família. Pois é. O que ele faz por ele? Às vezes, dentro dele tem um vazio enorme. Ele está fazendo para todo mundo, ele está sendo bom para todo mundo. E para ele? Porque o padrão que Deus fala é muito claro. Amar ao outro como eu me amo. Então, a boa notícia, que eu gostaria que trouxesse esperança para nós nessa noite, é há poder no nosso cérebro. Do mesmo jeito que eu já passei por essa experiência, de achar que eu estava tendo um AVC. Eu fui congelando, eu estava dirigindo. Essa foi a segunda vez, que foi a pior experiência que eu já tive. A primeira foi um pouco mais leve, mas essa realmente me marcou muito. Eu estava dirigindo e, de repente, eu fui sentindo daqui do peito para cima, congelando. Sabe aquele desenho animado, que você vai sentindo o gelo subindo assim? Eu fui sentindo aquilo. Eu estava dirigindo, vindo da IPTG, e eu fui sentindo o congelamento, e aquilo foi me dominando. E eu fui parando de respirar, e respirando com dificuldade, dirigindo. E, na hora, eu tive aquele tino de Deus assim, isso é meu cérebro. Eu preciso lutar contra isso. Eu comecei a rebater, eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a pedir ajuda. Eu falei, Senhor, me ajuda, me ajuda. Aí, quando eu contei para o meu marido, ele falou, por que você não parou o carro, me chamou e tal? Eu falei, não, eu não ia dar esse gostinho, eu precisava vencer aquilo. Tanto é que foi a última vez. Porque eu já estava aprendendo que eu precisava aprender a olhar minha respiração, que através da minha respiração eu conseguia dominar a minha ansiedade, e eu fui desenvolvendo essas estratégias. E aí eu comecei a respirar e comecei a clamar a Deus e tal. Do mesmo jeito que congelou, descongelou. E aí eu fui para casa, agradecendo a Deus. E comecei a estudar mais ainda sobre respiração, sobre controle de ansiedade, sobre tantas coisas. Por quê? Porque do mesmo jeito que o meu cérebro cria isso e me coloca num estado de quase AVC, vamos dizer assim, ele também pode me colocar na beira da praia. Eu aprendi isso esses dias. Eu posso usar esse poder maravilhoso do meu cérebro para me fazer ir lá para a beira da praia e sentir a brisa batendo no meu rosto, as ondas quebrando. É o mesmo cérebro. Por que a gente usa só para o mal? Por que a gente só consegue deixar o cérebro levar a gente para situações catastróficas, desastrosas? Não! Vamos treinar nosso cérebro para levar a gente para a beira da praia. Ou para o cume da montanha, numa paisagem maravilhosa. E aí você põe uma musiquinha no ouvido e, rapaz, você sente até o gosto do sal na boca. É um negócio, assim, poderoso. Por quê? Porque é isso que Deus tem para nós. Ele fala na palavra dele, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. É isso que deve ocupar a nossa mente. E o mesmo poder que o seu cérebro tem de te levar para o abismo, ele tem de te levar para o céu. É o mesmo cérebro, é o mesmo poder. E encerrando, eu digo, cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você escuta nas redes sociais ou que você está acompanhando nas redes sociais. Cuidado com seus relacionamentos. Você não é obrigado, você é obrigado, assim, pela graça de Deus, nós precisamos respeitar todos, mas a gente não é obrigado a se relacionar com todo mundo. Eu tenho aprendido isso a duras penas. Por quê? Porque tem relacionamento que é tóxico para a nossa vida. Respeito a gente deve para todo mundo. Todo mundo, e é o amor de Cristo, né? Amo o irmão no amor de Cristo. Agora, relacionamento, andar junto, andar com, não. A gente precisa, às vezes, passar lá na rede social e apertar aquele botãozinho de bloquear, cancelar, excluir. De vez em quando a gente precisa dar uma limpeza. Por quê? Porque existem pessoas, existem informações, existem páginas que estão trazendo só informação tóxica para a nossa vida. Estão só nos colocando para baixo.
Então é a gente que escolhe o que a gente quer. Deus quer o melhor para nós, mas nem sempre a gente quer o melhor de Deus. Mas Deus quer o melhor. Então não importa quais pensamentos você teve ou tem, não importa quão vergonhosas ou doloridas sejam as suas memórias, eu posso te dizer que a sua vida nova pode começar agora, nesse momento. E eu queria convidar o meu digníssimo. Eu vou encerrar cantando um corinho antigo. Segundo meu marido, é do primeiro CD do Diante do Trono. Eu nem lembrava disso. Mas ele fala para nós assim: como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar na sua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Esse é o nosso Deus. Como é bom a gente poder confiar nesse nosso Deus e ter um relacionamento com Ele. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Em Ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Pai
Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela Tua paciência em nos ensinar a Te amar. Porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Renova as nossas forças, renova a nossa fé. E nos dá esperança, Senhor, para caminharmos dia após dia, segurando na Tua mão. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.